Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma coisa que, olha, pega muita gente. Aquela sensação de carreira travada, sabe? E como isso pode, acabar minando um relacionamento. É verdade, uma conexão bem delicada, né? Totalmente. E a gente vai explorar isso a fundo, com base num artigo bem interessante do Bruno Cunha. Ele é um super especialista em carreira aqui no Brasil. Ah, sim. Conheço o trabalho dele. Muito bom. Então, a ideia é entender como essa frustração no trabalho, tipo, vaza pra dentro de casa, né? Afeta o humor, comunicação. Vamos desembrunhar isso. Com certeza. É fundamental entender isso, porque, para muita gente, a carreira é quase parte de quem a gente é, né? Uma fonte de autoestima. Exato. E aí, quando essa área não tá legal, o impacto emocional é grande e ele transborda, mesmo sem a gente perceber direito no começo. Vai para a vida pessoal, para as relações. E o artigo do Bruno Cunha bate nessa tecla, né? Que a frustração não fica lá no escritório. Aqueles sentimentos de desvalorização, de não saber pra onde ir. Eles vazam. Exatamente, vazam para as conversas em casa, para o jeito como a gente trata o outro. O texto até usa um exemplo, acho que Lucas, o nome, Uhum. um coordenador que estava frustrado, sabe? Não vinha promoção, mandava currículo e nada. Aí ele começou a se afastar da esposa, evitar papo de futuro. Nossa. É o tal efeito dominó invisível que ele descreve, né? Isso. E o que eu achei fascinante, e o artigo aponta isso bem, é que muitas vezes a própria pessoa não conecta os pontos. Não mesmo. Como o Bruno Cunha fala, né? Muitos culpam, sei lá, o mercado, a crise, ou ficam esperando a hora certa, que nunca chega. E enquanto isso, É. Enquanto isso, os sinais estão lá, né? Aquela dificuldade para tomar decisão, uma irritação meio constante, a autoestima vai caindo, um distanciamento, coisas que vão se acumulando. isso pode ficar mais sério, né? O artigo fala que a pessoa pode começar a achar que o problema é ela mesma. Tipo, internaliza uma ideia de fracasso. E exatamente isso. E aí é perigoso, porque a pessoa começa a acreditar que não é capaz, que não vai dar certo. E essa crença, ela não fica só na carreira. Contamina tudo. Contamina o jeito como ela se relaciona, como ela se vê, como os outros a veem nos vínculos mais importantes. É um ciclo bem complicado. Mas aí é que fica interessante. O Bruno Cunha traz uma luz, né? Ele fala da tal clareza profissional. Sim, Mas não como um luxo, e sim como uma, como ele chama, base emocional. eu achei essa forma de colocar no artigo muito precisa. Ele articula isso de um jeito ótimo. É uma sacada muito boa mesmo, porque tira a clareza daquele lugar de objetivo final e coloca como um fundamento. Exato. Ter clareza de onde você tá, para onde quer ir, isso sustenta a autoconfiança, sabe? E com mais confiança, a comunicação melhora. A pessoa se sente mais segura para falar o que precisa, para ouvir também. E aí, naturalmente, o relacionamento se fortalece, né? Por tabela, sim, fortalece. Então, quer dizer, a falta dessa clareza não ferra só a carreira. O artigo fala de consequências para os relacionamentos quando essa estagnação não é resolvida. Fala assim, descreve um cenário que ele chama de modo de sobrevivência no relacionamento. Sabe? A comunicação fica só para apagar incêndio, para cobrar. Nossa, que pesado. Pois é, a parceria e a intimidade vão diminuindo. E a pessoa pode até começar a se auto-sabotar no trabalho por medo, por insegurança. E isso gera mais tensão ainda em casa. Faz todo sentido. E a sugestão do artigo, então, não é sair correndo para pegar o primeiro emprego que aparecer, né? Não pelo contrário. A ideia é dar um passo para trás primeiro. Investigar o que realmente está travando a pessoa. Entendi. Olhar para dentro antes de sair buscando fora. Exatamente. Porque às vezes não é nem falta de competência, sabe? Pode ser uma percepção errada do próprio valor ou algum bloqueio emocional mesmo que precisa ser entendido, trabalhado. E para ajudar nisso, tem uma ferramenta que o artigo menciona, né? Isso. O texto cita o diagnóstico de carreira. É um método que o próprio Bruno Cunha desenvolveu, pelo que entendi. Ah, legal. A ideia é justamente essa: ajudar a pessoa a ganhar essa clareza, entender como o mercado a vê, quais são os pontos fortes, onde estão os bloqueios, e aí sim pensar em como se reposicionar de um jeito mais estratégico, mais seguro. Entendi. Clareza é primeiro, depois ação. Basicamente isso.
Bom, então para a gente amarrar aqui, a grande mensagem que o Bruno Cunha traz nesse artigo é que cuidar da carreira, buscar essa clareza, resolver esses nós, não é só sobre trabalho, né? Definitivamente não. É também um jeito muito potente de cuidar do bem-estar geral, da saúde mental e de proteger os relacionamentos. Achei isso muito E é importante. uma perspectiva integrada, né? Sim. E para quem ficou curioso e quer saber mais do trabalho dele, do Bruno Cunha, os contatos são: no Instagram é Carreira com Bruno Cunha Uhum. e no LinkedIn é Consultor de Carreira Bruno Cunha, tudo junto. Ótimo. E sabe, isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Pensando nesse impacto todo que muitas vezes é silencioso. Qual? Se essa falta de clareza profissional mexe tanto com o nosso equilíbrio, com os nossos laços mais fortes, será que investir tempo e energia para achar essa direção na carreira? Será que isso não seria uma das formas mais, sei lá, eficazes e talvez subestimadas de autocuidado? E de fortalecer os relacionamentos para quem está se sentindo meio à deriva profissionalmente? Nossa, bela pergunta para fechar. Fica aí a reflexão.